Livro de Número, capítulo 6, do versículo 1 até o versículo 27. Bíblia João Ferreira de Almeida, corrigida e fiel, com toda referência e contexto da palavra. Contexto da palavra: a lei acerca do nazereado. Versículo 1. Falou o Eterno a Moisés, dizendo, versículo 2. Fala os filhos de Israel e diz ele: quando um homem ou uma mulher se tivesse separado, fazendo voto de Nazireu, para que separar para o Eterno. No livro de Levítico, capítulo 27, versículo 2, está escrito assim: contexto da palavra, voto particular e avaliação dele. Versículo 2. Fala os filhos de Israel e diz ele que quando alguém fizer particular voto, segundo a tua avaliação, será a pessoa do Eterno. No livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 21, versículo 23, 26, está escrito assim: então Paulo, tomando consigo aqueles varões, entrou no dia seguinte no templo, já santificado com eles, anunciando serem já cumpridos os dias da purificação. Ficou ali até se oferecer por cada um deles a oferta. O versículo 3 do capítulo 6 de Número: do vinho e de bebida forte se separará, de vinho e de bebida forte se apartará, vinagre de vinho ou vinagre de bebida forte não beberá, nem beberá alguma beberagem de uva, nem uva fresca, nem seca comerá. No livro de Amós, capítulo 2, versículo 12, está escrito assim: mas vós aos nazireus deste vinho a beber, e os profetas ordenaste, dizendo: não profetizeis. No Evangelho de São Lucas, capítulo 1, versículo 15, está escrito assim: porque será grande diante do Eterno, não beberá vinho e nem bebida forte, será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre de sua mãe. O versículo 4 do capítulo 6 de Número: todos os dias do seu nazireado não comerá de coisa alguma que se faz da vinha, desde o caroço até a casca. O versículo 5: todos os dias do voto do seu nazireado, sobre a sua cabeça não passará navalha, até que se cumpra os dias que se separou para o Eterno. Santo será, deixando crescer as guedelas do cabelo da sua cabeça. No livro de Juízes, capítulo 13, versículo 5, está escrito assim: porque eis que tu conceberás e te terá um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu do Eterno desde o ventre, e ele
começará a livrar Israel da mão dos filisteus. O versículo 6 do capítulo 6 de Número. Todos os dias que se separar para o Eterno, o Iau, não se chegará ao corpo do morto. Em Levítico capítulo 21, versículo 11. Não se chegará a cadáver algum, nem por causa do seu pai, nem por causa de sua mãe se contaminará. O versículo 7 do capítulo 6 de Número. Por seu pai, por sua mãe, por seu irmão, por sua irmã, por ele se não contaminará, quando for morto, porquanto naziriado do seu Eterno está sobre a sua cabeça. No livro de Levítico, capítulo 21, versículo 1 e 2, está escrito assim: salvo por seu parente mais chegado, a ele por sua mãe, por seu pai, e por seu filho, por sua filha, por seu irmão. O versículo 8 do capítulo 6 de Número. Todos os dias do seu naziriado, santo será o Eterno. Versículo 9. Se alguém vir a morrer junto a ele, por causa subitamente contaminar a cabeça do seu naziriado, então no dia da sua purificação rapará sua cabeça, ao 7º dia rapará. Lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 18, versículo 18, está escrito assim: e Paulo, ficando ainda ali muitos dias, despediu-se dos irmãos e dali navegou para a Síria, e com ele Priscilas e Aquila, tendo rapado a cabeça em secreto, porque tinha voto. O versículo 10 do capítulo 6 de Número. E o 8º dia trará 2 rolas, 2 pombinhos ao sacerdote, à porta da tenda da congregação. No livro de Levítico, capítulo 5, versículo 7, está escrito assim: mas se a sua mão não alcançar o que basta para o gado miúdo, então tragará uma expiação da culpa que cometeu ao Eterno: 2 rolas, 2 pombinhos, um para expiação do pecado e o outro para o holocausto. O versículo 11 do capítulo 6 de Número. E o sacerdote oferecerá um para expiação do pecado e o outro para o holocausto, e fará propiciação por esse que pecou no corpo morto. Assim, naquele que mesmo no dia santificará a sua cabeça. Versículo 12. Então separará os dias do seu naziriado ao Eterno, e para expiação da culpa trará um cordeiro de 1 ano, e os dias da intercedente serão perdidos, porquanto o seu
nazireado foi contaminado. No livro de Levítico, capítulo 5, versículo 6, está escrito assim: e a sua expiação trará o Eterno pelo seu pecado que pecou, uma fêmea de gado miúdo, uma cordeira ou uma cabrinha pelo pecado. Assim o sacerdote por ela fará a expiação do seu pecado. O versículo 13 do capítulo 6 de Número. E esta é a lei do Nazireu, no dia em que se cumprirem os dias do seu nazireado, trá-los à porta da tenda da congregação. No livro de Atos Apóstolos, capítulo 21, versículo 26, está escrito lá assim: então Paulo, tomando consigo aqueles varões, entrou no dia seguinte no templo, já santificado com eles, anunciando serem já cumprido os dias da purificação, e ficou-lhe até se oferecer por cada um deles a oferta. O versículo 14 do capítulo 6 de Número. E ele oferecerá a sua oferta ao Eterno, o Yahweh, um cordeiro sem mancha de um ano, e um holocausto e uma cordeira sem mancha de um ano, para expiação da culpa, e um carneiro sem mancha, por oferta pacífica, que é de paz. No livro de Levítico, capítulo 3, versículo 6, está escrito assim: e se a sua oferta for de gado miúdo, por sacrifício pacífico e de paz ao Eterno, seja macho ou fêmea, sem mancha, oferecerá. O versículo 15 do capítulo 6 de Número. Um cesto de bolo asmo, bolo de flor de farinha, que é a farinha mais fina, com azeite amassado, e os costurões asmo untado com azeite, como também a sua oferta de manjar e as suas libações. No livro de Êxodo, capítulo 29, versículo 2, está escrito assim, o contexto da palavra: o sacrifício e a cerimônia da consagração. Versículo 2: o pão asmo e o bolo asmo, amassado com azeite, costurões, asmo, untado com azeite, com flor de farinha, que é a farinha de trigo mais fina. O versículo 16 do capítulo 6 de Número. O sacerdote trará perante o Eterno Yahweh e santificará a sua expiação do pecado e o seu holocausto. Versículo 17. Também sacrificará o carneiro em sacrifício pacífico e de paz ao Eterno Yahweh, por um cesto dos bolos asmos, e o sacerdote oferecerá a sua oferta de manjar e a sua libação. Versículo 18. Então o nazireado, à porta da tenda da congregação, rapará a cabeça do seu nazireado e tomará o cabelo da cabeça do seu nazireado e o porá sobre o fogo
que está debaixo do sacrifício pacífico e de paz. Lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 21, versículo 24, está escrito lá assim: toma este contigo e santifica-te com ele, e faz por ele os gastos, para que rapem a cabeça, e todos ficarão sabendo que nada há daquilo de que for informado acerca de ti, mas que também tu mesmo anda guardando a lei. Isso é o apóstolo Paulo falando. O versículo 19 do capítulo 6 de Número. Depois o sacerdote tomará a espada, o quarto traseiro do cabrito, do carneiro, cozida do carneiro, um bolo asmo do cesto e um coscorões asmo, e porá nas mãos do nazireu, depois de haver rapado a cabeça do seu nariado. No livro de Êxodo, capítulo 29, versículo 23, está escrito assim: uma fogaça de pão e um bolo de pão azeitado, e um coscorões dos cestos dos pães asmos que estiver diante do Eterno Yahvé. O versículo 20 do capítulo 6 de Número. E o sacerdote moverá em oferta de movimento perante o Eterno, o Yahvé, isto é, santo para o sacerdote, juntamente com o peito da oferta de movimento, e com a espada, que é a parte traseira do boi, da oferta alçada, e depois o nazireu pode beber vinho. O versículo 21. Então é a lei do nazireu que fizer voto da sua oferta ao Eterno pelo seu naziriado, além do que ele alcançar a sua mão segundo o seu voto que fizer, assim fará conforme a lei do seu naziriado. O versículo, o contexto da palavra, o modo de abençoar os filhos de Israel. Versículo 22. E falou o Eterno Yahvé a Moisés, versículo 23. Falarão e seus filhos, dizendo assim: abençoarei os filhos de Israel, dizendo eles. No livro de Levítico, capítulo 9, versículo 22, está escrito assim: contexto da palavra. Arão oferece sacrifício por si e pelo povo. Versículo 22.
Depois Arão levantou a sua mão ao povo, abençoou e desceu, havendo feito expiação do pecado, e holocausto e oferta pacífica de paz. O versículo 24 do capítulo 6 de Números. E o Eterno, Criador do céu e da terra, te abençoe e te guarde. No livro de Salmo de Números 121 e verso 7, está escrito assim: o Eterno, Criador do céu e da terra, te guardará de todo o mal. Ele guardará a tua alma. O versículo 25 do capítulo 6 de Número. O Eterno, Criador do céu e da terra, faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tem misericórdia de ti. Lá no Evangelho de São João, capítulo 17, versículo 11, está escrito assim: e eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo. Eu vou para ti, Pai Santo, guarda em teu nome aquele que me deste, para que seja um assim como nós. Esse aí é o Yahshua, está falando com o pai dele, o Yahweh. Na língua hebraica, traduzido para o latim, fala assim: eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo. Eu vou para ti, Pai Santo. Guarda o teu nome, aquele que me deste, para que seja um assim como nós. O versículo 25 do capítulo 6 de Número. O Criador do céu e da terra faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tem misericórdia de ti. Lá no livro de Gênesis, capítulo 43, versículo 29, está escrito assim: e ele levantou seus olhos e viu a Benjamim, seu irmão, filho de sua mãe, e disse: este é o vosso irmão mais novo, de quem me falaste? Esse é José falando com seus irmãos. Depois ele disse: o Criador do céu e da terra te abençoe, meu filho. O versículo 26 do capítulo 6 de Número. O Criador do céu e da terra, o Pai Eterno, te levante o seu rosto e te dê a paz. No livro de Salmo de número 4, verso
6, está escrito assim: muitos dizem: quem nos mostrará o bem? O Pai Eterno exalta sobre nós a luz do teu rosto. No Evangelho de São João, capítulo 14, versículo 27, está escrito assim: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-lo dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, e nem se atemorize. Isso aí é o Yahshua falando que é o Jesus dos Eusébios de São Jerônimo. O versículo 27 do capítulo 6 de Número: assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel, eu os abençoarei. Aqui está comprovando que o nome do Eterno é Yahweh. O nome do Eterno é Yahweh. Vocês podem conferir direitinho no capítulo 6 de Número, versículo 27. Vou ler mais uma vez. Assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel, eu abençoarei. Está confirmando que o nome dele é Yahweh. Vamos lá ver a referência. No livro de Deuteronômio, capítulo 28, versículo 10, está escrito assim: e todos os povos da terra verão que eis chamado pelo nome do Yahweh, terão temor de ti. Na língua hebraica para o latim e do latim para o grego e português, fala assim: todos os povos da terra verão que eis chamado pelo nome do Senhor e terão temor de ti. No livro de Salmo de número 115, verso 12, para terminar as referências, está escrito assim: 115, verso 12. O Yahweh que se lembrou de nós abençoará a casa de Israel, abençoará a casa de Arão. Na língua hebraica, traduzido para o latim e do grego para o português, diz assim: o Senhor que se lembrou de nós abençoará a casa de Israel e abençoará a casa de Arão. Este foi o livro de Números, capítulo 6. Do versículo 1 até o versículo 27, com toda a referência e contexto da palavra. Bíblia João Ferreira de Almeida, corrigida fiel, para terminar. Fica a todos com a paz do Pai Eterno, o Pai Eterno de Abraão, Isaque e Jacó,
O Pai eterno de Abraão, Isaque e Jacó abençoa todos nós com saúde e livra nós de todos os maus. Em nome do Cordeiro de Deus, em nome do Yahshua, que é o nosso Salvador. Yahshua é da língua hebraica, traduzido para o português. Fica todos na paz, até o próximo vídeo, se Ele quiser. Se o Eterno quiser, se for da vontade dEle.